Frida Maria Stramberg Wingren, falecida aos 49 anos de idade, nos braços de sua filha, pesando apenas 23 quilos, no dia 30 de setembro de 1940, em um hospital psiquiátrico em Estocolmo, na Suécia. Nascida no dia 9 de junho de 1891, no norte da Suécia, em Lapônia, Frida era filha de pais luteranos. Formou-se em enfermagem, pois desde muito jovem sentia em si o desejo de cuidar de vidas. Ela desenvolvia de forma tão brilhante seu trabalho que logo se tornou enfermeira-chefe do hospital onde trabalhava. Frida teve um encontro real com Cristo e no dia 24 de janeiro de 1917 desceu às águas batismais na Igreja Filadélfia, em Estocolmo, e pouco após recebeu também a promessa do Espírito Santo. Desde então, ela se dedicou ao estudo teológico, matriculando-se em uma escola bíblica. Naquele mesmo ano, Frida foi enviada à obra missionária por sua igreja, abrindo mão de tudo o que havia conquistado em sua carreira profissional. Pois seu amor às almas e a chama ardente em seu peito a empurravam ao fogo de sua missão. Foi a igreja de Estocolmo, onde eu estou morando presentemente, que foi a igreja que enviou ela como missionária para o Brasil. A primeira vez, ela era ainda solteira naquele tempo e recebeu a chamada de Deus para vir ao Brasil, para trabalhar na obra do Senhor. O ano 1917 foi para ela um ano de muita importância, porque naquele ano ela foi batizada nas águas, foi batizada no Espírito Santo, recebeu a chamada de Deus para o Brasil e saiu para o Brasil no mês de julho de 1917. Chegou aqui no Brasil. Lá no norte, no Belém do Pará. E lá ela encontrou meu pai e também ali eles se casaram no mês de outubro de 1917. Assim que muito aconteceu para ela em 1917. 1917, um ano marco na vida de Frida e Gunnar. Aos 26 anos de idade, Frida desembarca em Belém do Pará, reencontrando seu amado Gunnar, com quem estava compromissada. Eles haviam se conhecido naquele mesmo ano, quando Gunnar esteve na Suécia para arrecadar fundos e visitar a família. Casaram-se 3 meses após Frida chegar ao Brasil, em cerimônia realizada pelo pastor Samuel Nystrom. Porém, essa união não era uma mera escolha humana. Veja esse relato. A coisa que eu acho muito interessante é a direção de Deus na vida das pessoas e como Deus pode antecipadamente revelar coisas importantes e que as pessoas nessa forma também possam seguir aquilo que Deus revela. Eu nunca ouvi falar de coisa semelhante com outra pessoa, mas o caso foi esse, que quando o meu pai recebeu a chamada de Deus lá nos Estados Unidos para vir ao Brasil, foi por intermédio de uma profecia de um irmão. Ele se chamava Adolfo Uldin. Ele era de descendência sueca e morava lá nos Estados Unidos. Então o meu pai, ele ia nos cultos de oração que se fazia na cozinha dessa família. E ali um dia então veio uma profecia que ele devia ir ao Brasil e receber a chamada de Deus para a obra missionária
e Deus pronunciou por meio desse profeta a palavra Pará. E ele não sabia então onde era situado esse lugar, não conhecia esse nome. Ele foi para uma biblioteca e ali então descobriram que o Pará era uma cidade com esse nome que ficava na embocadura do rio Amazonas, no norte do Brasil. E esse mesmo irmão que profetizou, ele falou que ele tinha que sofrer muito, comer comida ruim, passar muito trabalho, muitas dificuldades, e depois disse: e a tua futura esposa, ela será chamada Frida Strandberg. E se cumpriu justamente a profecia, que eles se conheceram depois de uns quantos anos. Essa chamada ele recebeu mais ou menos em 1909. E eles se conheceram recém em 1917. E ela era justamente a pessoa com o nome de Frida Strandberg. Era o nome dela como solteira. Então se cumpriu a palavra de Deus e eles se uniram e os dois serviram ao Senhor. Recém-casada, Frida precisou se adaptar ao clima tropical brasileiro, o que contrastava radicalmente com sua terra natal. Os desafios não paravam por aí. A vida desse jovem casal missionário foi permeada por diversas dificuldades. Muitas vezes eles só tinham banana e farinha de mandioca para comer, porém em tudo davam graças a Deus. Frida e Gunnar dedicavam-se arduamente à obra de Deus. Eles evangelizavam, estabeleciam igrejas. Ela se empenhava na obra social, nos orfanatos, leprosários e ajudava as mães carentes com seus conhecimentos em enfermagem. Quando Gunnar estava viajando, desbravando os campos no interior do país, ou mesmo em meio aos povos indígenas da Amazônia, ou até mesmo quando Gunnar ficava doente devido ao seu intenso trabalho, era Frida que o substituía, liderando os trabalhos na Assembleia de Deus. E isso começou a incomodar e muitos pastores na época. Época essa em que a mulher não tinha tanta expressividade na sociedade e tinha seu acesso limitado a certos direitos, como, por exemplo, ao voto. Frida se destacava como liderança, chegando a atuar como jornalista, colunista nos jornais assembleianos, custando-lhe, porém, tal posição uma luta ferrenha contra a liderança masculina, que se opunha claramente contra o ministério feminino e principalmente o de Frida Wingren. A senhora Wingren precisava cada vez mais assumir as funções de seu esposo frente ao ministério, pois além de suas constantes viagens, Gunnar estava cada dia mais com sua saúde fragilizada devido às constantes contaminações por malária. Talentosa e possuidora de vários dons, Frida logo começa a traduzir os hinos da igreja sueca para o português. Ela toca, canta, prega e ensina. Atuando como colunista para os jornais da igreja sueca, Frida Wingren consegue transformar os boletins entediantes enviados pelos missionários em histórias incríveis, super interessantes ao público. Em um dos boletins, ela conta sobre a prisão que visitava toda semana em Belém, que detinha 200 garotos, entre 5 e 20 anos de idade. Alguns estavam ali simplesmente pelo fato de serem órfãos. Frida Maria Strandberg Wingren, musicista, enfermeira, poetisa, cantora, escritora, colunista, diretora de jornal, tradutora, esposa, mãe de 6 filhos
e em muitas oportunidades pastora. Viveu 15 anos no Brasil. Se tornou uma das mais importantes lideranças do Ministério da Assembleia de Deus, fundada em 1910 por seu marido, o missionário Gunnar Wingren, e seu amigo e também missionário Daniel Berg, em Belém do Pará. Seu posicionamento eclesiástico, que até então no Brasil era reservado apenas aos homens, desagradou a pastores brasileiros e suecos. Frida então foi perseguida, caluniada e pressionada a voltar à sua terra natal, a Suécia, juntamente com sua família, em 1932, após perder sua pequena filha e deixá-la enterrada no Brasil. Em 1933, após ficar viúva, Frida foi impedida de voltar a essa terra que ela tanto amou e se dedicou na evangelização, forçada a uma camisa de força e interditada em um hospício, para que sua memória fosse esquecida. Mas Deus não é Deus de mortos. Os seus estão vivos e os seus nomes ele tem gravado na palma de sua mão. E ao tempo oportuno os recompensará por suas obras. Mas os dois faleceram de enfermidades que vêm do sofrimento e do trabalho que passaram aqui no Brasil. Deram suas vidas pelo Senhor e pela obra de Deus e o amor que tinham nos seus corações pelas almas.